Tudo bem, pessoal? Sou a professora Simone e essa é a aula de língua portuguesa para o 9º ano, uma aula de predicados. Vamos lá? Trouxe aqui para vocês uma série de orações, né? Então, o que a gente precisa lembrar quando a gente está trabalhando com sujeito e predicado? Toda vez que a gente encontra o sujeito de uma oração, o resto tudo é predicado. Não está na oração como sujeito, não faz parte do sujeito, faz parte do predicado, né? Então, nós temos 3 orações, eu coloquei 3 orações aí para vocês. O caçador matou o leão, Letícia é bonita, os pais observam emocionados aquela cena. Vamos pensar em uma por uma. Então temos aqui, ó, o caçador matou o leão. Se vocês prestarem atenção um pouquinho nessa oração, a gente vai ver que, se vocês pensarem um pouquinho nessa oração, você vai perceber que essa primeiro, ela é uma oração, porque ela tem um verbo. Então, a partir do momento que primeiro, ela é uma oração porque ela tem um verbo. Então, quando tem nós temos que lembrar, para saber o que é o sujeito e o que é o predicado, nós temos que encontrar o verbo na oração. No caso dessa oração, o verbo é matou, né? O verbo transitivo que exige um complemento, tá vendo? Então é um verbo que pede um complemento. Antes da gente nós temos que lembrar que para saber qual que é o sujeito da oração, nós temos que descobrir o verbo da oração. Então, qual que é o verbo em o caçador matou o leão? O verbo é matou. Matou é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Quando a gente encontra o verbo, a gente faz aquelas perguntinhas, né? A perguntinha que a gente faz para o verbo. Quem matou o leão? Então, nós temos lá. Quem? É a perguntinha que a gente faz para o verbo. Quem matou o leão? O caçador. Na medida que a gente responde essa pergunta, então, o caçador é o sujeito da oração. Não esqueçam que sujeito é aquela pessoa que é responsável pela ação dentro da frase, é ele que faz, né, a coisa acontecer. Aí nós temos o que resta, que é matou o leão, que é o predicado. Então tudo que resta aí nessa oração é predicado. E daí nós vamos ter o núcleo do sujeito, a parte mais forte do sujeito, que é matou, que é o verbo. Então, neste quadro, a gente vai ter o verbo como núcleo do sujeito. Nessa oração, a gente vai ter o verbo como núcleo do sujeito. Agora olhem essa oração. Letícia é bonita. Então, vamos fazer a pergunta para o sujeito. Quem? Para o sujeito. Então, vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem é bonita? Letícia. Então, Letícia é bonita. Vejam, o verbo é um verbo de ligação. Então, ele é um verbo mais fraco, é um verbo que ele serve para... de ligação, ele serve para ligar. Ele não é um verbo que tem uma força muito grande dentro da oração. Bonita está ligada, tá? Eu costumo dizer assim, que a gente precisa entender aonde cada elemento da oração está ligado, a quem cada elemento da oração está ligado. Então, veja, nós temos a palavra bonita, que é um adjetivo. É um adjetivo de quem? Letícia. Quem é o sujeito dessa oração? Letícia. Né? Quem é bonita? Letícia.
Então, bonita está se referindo ao sujeito. Na medida que ela está se referindo ao sujeito, então ela é essa palavra é predicativo do sujeito, tá? Ela faz parte do predicado, mas ele é um predicativo do sujeito. E o verbo é um verbo de ligação. Aí nós temos essa outra frase. Os pais observavam emocionados aquela cena. Veja. Quem? Primeiro, os pais observavam emocionados aquela cena. Então nós temos que encontrar o verbo. Qual é o verbo? Observavam. Então nós temos ali o verbo observavam e a gente faz a pergunta. Qual é a pergunta que a gente faz para o verbo? Quem? Então, quem que observava emocionado a cena? Os pais. Então, os pais são sujeitos da oração, tá vendo? Aí nós temos lá, o predicado é tudo que sobra do sujeito. Observam emocionados aquela cena, ok? Só que aí, nesse predicado aí, o que a gente vai encontrar? Nós temos duas partes que são fortes no predicado. Nós temos a palavra observavam, que é um verbo, e temos a palavra emocionados, que é um adjetivo. Essas duas palavras, elas são importantes, elas têm força dentro de uma oração. Eu posso dizer, os pais observavam aquela cena. Mas falta, porque eles não estavam simplesmente observando, eles observavam como? Emocionados. Então, emocionados também é importante para essa cena, também é importante para esse momento, né? E eu também não posso tirar o verbo, porque os pais emocionados naquela cena, falta alguma coisa. Então, aí, observavam e emocionados são duas pontas importantes, eles não podem ser tirados daí. Eles são núcleos do predicado. Então, nós temos aí um predicado com dois núcleos, um verbo e um adjetivo. Emocionados é predicativo do sujeito. Então, vejam, lá na primeira, vamos voltar lá. Na nossa primeira frase, nós temos um verbo que é núcleo do sujeito, certo? É o verbo matou. E só. Este verbo, ele é importante dentro dessa oração. Eu não posso tirar esse verbo dessa oração. Vamos dizer, eu não posso dizer o caçador ou o leão. Perde o sentido da oração. Perde, falta. Então, o núcleo desse predicado é o verbo. Aí nós temos aqui, Letícia é bonita. Notem que eu posso dizer Letícia é bonita. É claro que dizer Letícia bonita não é a mesma coisa que dizer Letícia é bonita. O verbo, não é que o verbo não faça diferença, mas é um verbinho michuruca. Ele é um verbo que não está muito... Ele não faz muita diferença ali, sabe? É um verbinho bem michuruquinho. Aí o que acontece? É óbvio que o sentido mais amplo da coisa pode ser entendido mesmo sem o verbo. Então, a palavra mais importante desse predicado é a palavra bonita, que é o núcleo desse sujeito. Ele não pode ser retirado daí, porque senão ele perde o sentido. E aqui nós vamos ter tanto o verbo, que é observavam, quanto emocionados, que é um adjetivo, que não podem sair, porque senão perdem a oração perde o sentido, sabe? Ela não teria o mesmo sentido, certo? Muito bem. Veja. Então, nós temos aqui... Pera aí que vocês não estão vendo uma coisa. Tá faltando um pedacinho. Deixa eu tirar ali para vocês poderem ver. Vou pôr eu lá em cima. Tá vendo, galera? Então, nós vamos ter ali, ó, o caçador. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar vocês aqui mais de pertinho. Podia ficar mais pertinho.
nós vamos ter aqui, nessa primeira oração, que vocês podem acompanhar aí, o caçador matou o leão, então matou é o núcleo do predicado, e sendo o núcleo do predicado, este predicado se torna, então, um predicado verbal, ok? Muito bem, predicado verbal. Nós temos daí a outra frase. Nós temos a outra oração. Letícia é bonita. É um predicado nominal, certo? Então, por que é nominal? Nominal por quê? O bonita é um adjetivo. Adjetivo, gente, é um adjunto adnominal. Lembram? Quando vocês estavam estudando substantivo? Então, nós sabemos que substantivo é tudo aquilo que dá nome. Então, toda vez que eu puder dizer como que é o nome disso, então, como é o nome disso? Caneta. Caneta é um substantivo. Como que é o nome disso? O nome, controle. Então, todas as vezes que eu puder dizer nome, eu estou me referindo a substantivo. E tudo aquilo que for ligado ao substantivo, todos os termos da oração que forem ligados ao substantivo, eles são adjuntos adnominais. Então, por exemplo, nós temos lá adjetivos que dão qualidade para quem? Pro substantivo. Então, adjetivo. Deixa eu mostrar aqui na lousa uma coisa. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vou apagar aqui. Estou de costas um pouco para vocês. Aqui, ó, galera. Então, se vocês... O substantivo, então... Substantivo é aquilo que dá nome. É aquilo que dá nome, certo? Tudo que for ligado ao substantivo é nominal. Então, por exemplo, um adjetivo. Um adjetivo. Um pronome. Olha só. Deixa eu dar umas dicas aqui, ó, para vocês. Ad significa junto. Então, junto do substantivo. O pronome. O que é o pronome? Ele serve... Pronome. Ih, não tá dando pra ver ali, galera. Peraí, quero ver se eu consigo uma caneta mais forte. Será que essa caneta é de escrever aqui? É. Deixa eu ver. Pô, galera, vai ficar meio ruim, eu acho. Deixa eu tentar aqui. Adjetivo. Ah, mas tá melhor. E aqui, substantivo. Beleza? Não, continua ruim. Deixa eu tentar no vermelho aqui. Senão eu vou desistir do quadro. Ixi, o vermelho pior. Tô sem aqui. Deixa eu ver que tem uma caneta aqui, pera aí. Ah, galera, agora sim, hein? Dá pra ver? Mais ou menos. Bom, enfim. Pronome pode, então, ou pode ser uma conjunção, às vezes, uma conjunção adjetiva. Tudo isso, galera, é indicativo de predicado nominal. Então, é assim, me perdi um pouco, vamos voltar. Então, assim, deixa eu botar eu aqui no meio para vocês me verem bem. Quero essa aqui, ó. Então, assim, ó, prestem, vejam bem. Repetindo para a gente reformular. Então, aqui nós temos o caçador matou o leão, que é predicado nominal, verbal. Tá difícil, hein? O caçador matou o leão, predicado verbal, porque o verbo é o núcleo, é a parte mais importante. Aí nós temos Letícia é bonita. Bonita é um adjetivo, então o núcleo do predicado é um adjunto adnominal, ou o próprio nome, se fosse um substantivo também era. Então, predicado nominal, a gente vai entrar um pouco mais nisso adiante, essa é uma introduçãozinha. Os pais observam emocionados aquela cena. Vejam, aqui a gente já viu que nós temos dois núcleos, que é observam e emocionados. Então, o verbo observar e emocionados, que no caso está pendurado em pais,
né? Porque a palavra emocionados aqui, ela não está pendurada no verbo. Porque se ela tivesse pendurada no verbo, ela seria um adjunto adverbial. Aí, nesse caso, seria advérbio. Mas ela está pendurada no substantivo pais, lá no sujeito. Então, como ela está pendurada lá no substantivo pai, no sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Então, também é um núcleo do sujeito e esse predicado vira, então, um predicado verbo nominal. É fácil, galera? Não, não é. Eu sei. Mas não tem problema também. É meio instinto. Com o tempo, quando vocês forem treinando, vocês vão ver que é mais fácil. Eu costumo dizer que língua portuguesa é um pouco de instinto. Vocês vão perceber com o tempo. Vamos indo. Então aqui, ó, só deixando um momentinho para vocês verem se isso que eu falei aí foi bem entendido, tá? Veja, é um exercíciozinho. Então, ó, sobre os tipos de predicado. Escolha a alternativa que não é correta. A alternativa está errada, ok? Então, letra A. Se o núcleo do predicado for um verbo, ele será chamado de predicado verbal. Letra B. O predicado verbo nominal é assim chamado por ter tanto um verbo como um elemento nominal, um substantivo, um adjunto nominal. Ao mesmo tempo, vamos ler essa questão de novo. O predicado verbo nominal é assim chamado por ter tanto um verbo como um elemento nominal, um substantivo ou adjuntos adnominais, ao mesmo tempo como núcleo. Letra C. O predicativo do sujeito é núcleo do predicado verbal. O predicado nominal existe quando o verbo que pertence a ele for um verbo de ligação. Acho que a professora não falou isso. E daí, galera? Então, vamos lá. Vamos olhar questão por questão. Espero que vocês consigam me ver aqui escrevendo. Então, se o núcleo do predicado, letra A, se o núcleo do predicado, o núcleo, a parte mais importante, se o núcleo do predicado for um verbo, se ela for um verbo, ele será chamado de predicado verbal. Lembra? Essa alternativa está corretíssima. Não sei se está corretíssima. Correta. O predicado verbo nominal é assim chamado por ter tanto um verbo como um elemento nominal ao mesmo tempo no núcleo. Então, essa questão está correta. Lembra? A gente acabou de ver, vamos voltar aqui para o exercício anterior, a gente acabou de ver que tem um verbo e um nome, né? No caso aqui é um adjetivo de pares. Então, esta questão está correta. O predicado, letra C. O predicativo, não é predicativo, mais louca. O predicativo do sujeito é núcleo do predicado verbal. Então, né, galera? A gente viu aqui em cima. Cadê? Mais um. Opa, não foi aqui. A gente viu aqui, ó. Predicativo do sujeito. Então, veja, isso é uma coisa que eu não expliquei. Eu vou voltar um pouquinho para dar essa explicação rapidinho antes da gente ir adiante. Quando a gente tem... Vou voltar mais uma. Quando a gente tem... tá ali, ó. Um verbo de ligação... A gente tem o verbo de ligação, certo? E daí, o verbo de ligação faz com que
adjetivo e o verbo de ligação faz com que o predicado seja um predicado nominal, o núcleo do sujeito, ou o predicado, normalmente o predicado como um todo, ele é um predicativo do sujeito, porque ele está ligado ao sujeito, certo? Ele está ligado ao sujeito e não ao verbo, ok? Então, o elemento que está ligado ao sujeito a gente chama de predicativo do sujeito. Então, voltando, letra C, o predicativo do sujeito é núcleo do predicado verbal? Ele é núcleo do predicado nominal, ok? O predicado nominal existe quando o verbo que pertence a ele for um verbo de ligação. Sim. Galera, isso sempre, todas as vezes, todas as vezes que for um verbo de ligação, automaticamente o predicado é um predicado nominal, certo? Tudo bem? Podemos seguir? Mais um exercício. Leia as orações extraídas de um trecho retirado do livro texto. O livro texto de vocês é o... Meu Deus, como que é o nome de vocês? O livro texto que a gente tem na escola, certo? Que vocês provavelmente têm em casa. Então, leia as orações extraídas de um trecho retirado do livro de vocês e classifique em predicado nominal e verbal. Está na página 24 do livro, ok? É um texto sobre uma campanha. Se vocês voltarem lá no livro, vocês vão ver que tem o cartaz de uma campanha sobre a não mendicância e tal, né? E daí tem aí o texto que fala sobre essa campanha. E nós retiramos algumas frases lá para fazer esse exercício, tá bom? Então, assim, leia essas orações extraídas do trecho, retirado do livro texto de vocês, de um trecho retirado... eu esqueci de dizer que era de um texto, mas tudo bem. E classifiquem predicado nominal e predicado verbal, ok? Então, vamos lá. A campanha inicia... a segunda fase nesse mês de julho em Dourados. Então, a campanha inicia a segunda fase nesse mês de julho em Dourados. Qual é o verbo? Certo? A campanha inicia. Então, quem inicia? A pergunta que a gente faz. Quem inicia? A campanha. Certo? Pena que vocês tem que fazer um esforcinho aí, porque eu estou riscando aqui. A campanha inicia. A campanha. Então, a campanha faz... Qual que é o predicado? O predicado é tudo. Inicia a segunda fase nesse mês de julho em Dourados. Inicia o quê? Então é objeto direto. A segunda fase está pendurada no verbo. Quando que vai iniciar? No mês de julho. Então também está pendurado no verbo. Então qual é a parte mais importante aí desse predicado? O verbo. O verbo é o núcleo do predicado. Se o verbo é núcleo do predicado, essa oração é uma oração de... Essa oração é ótima. Esse predicado é um predicado verbal. Certo? Promova a cidadania. Quem? Não tá
tá, né? A gente não tem como saber porque não está escrito. Então, é alguém promova a cidadania. Mas ele está provavelmente a campanha, certo? Então, promova a cidadania é o predicado. O predicado. A cidadania está ligado a promova, ao verbo promover. Então, qual é a parte mais importante aí desta oração? Deste predicado? Qual a parte mais importante desse predicado? Promova é o núcleo. Promover é um verbo, então este é um predicado verbal. Simples, simples, simples. Um predicado verbal. Vamos lá. O intuito... Deixa eu dar uma apagadinha aqui, sabe? Senão a gente vai fazer uma bagunça. Nossa, já deixei tudo sujo. Vamos lá? Que ótimo. O intuito é um diagnóstico do perfil de cada um. Essa oração caiu bem agora, hein? Nesses tempos. Então, o intuito é um diagnóstico do perfil de cada um. O verbo é. Então, está aqui o nosso verbículo. O verbo é. Quem é? Ou, né? O intuito é sujeito, certo? É o quê? Um diagnóstico de cada um. Só que assim, diagnóstico tá pendurado em quem? Tá pendurado no verbo? Tipo, pendurado é ótimo. Tá modificando, certo? Quem que é? O intuito é um diagnóstico. Diagnóstico está ligado a intuito, certo? Então, como isso aqui é um verbo de ligação, isso é um verbo de ligação, diagnóstico do perfil de cada um. Diagnóstico é um substantivo, é um nome, é um substantivo, certo? Se ele é um substantivo, este é um predicado nominal. É o núcleo, né? A parte mais importante. É verbo de ligação. Tudo bem? Essa ficou um pouco confusa? Eu sei, pra mim também. Ok? Vamos nessa? Então, letra C, nominal. Então, até agora nós temos letra A, verbal, letra B, verbal, letra C, nominal. Vamos ver aí a outra? Letra D. No período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas. Então, o verbo, aonde que está o verbo? Aumenta. Certo? No período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças na rua. Certo? Então, o sujeito dessa oração, quem é? Quem aumenta? Sim, está do outro lado. O número de crianças nas ruas aumenta durante o período de férias escolares, geralmente, ok? Então, no período de férias escolares, geralmente, são adjuntos adverbiais, estão ligados aqui ao verbo, ok? E não ao sujeito que está para cá. Apesar de estar invertido, o sujeito é ali daquele lado. Tudo bem? Então, aumenta é um verbo que é o núcleo do predicado. Ele é o verbo, ele é o que tem a maior força nesse predicado. Então, este predicado é o predicado verbal. Ok? Tudo bem, galera? Ai, queria tanto que vocês respondessem. Vamos lá. Respondam depois nos comentários se foi tudo bem, se, né? Ai, tão youtuberzinha.
Vamos lá para outra. A campanha estará voltada para a identificação dessas crianças e adolescentes. A campanha estará voltada para a identificação dessas crianças e adolescentes. Então, o verbo... Aqui, gente, nós temos uma locução verbal, mas o estará é um verbo de ligação. É um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, quem estará? A campanha é o sujeito. Essa campanha, é que na verdade não. Estará é um verbo de ligação. A campanha estará, vamos de novo esse pedacinho aqui. Espero que alguém corte. Vamos de novo aqui. Ah, meu Deus, risquei a parede. A campanha estará voltada para a identificação dessas crianças e adolescentes. Então, aonde que está o verbo? Estará. Estará é um verbo de ligação. Verbo de ligação. Se a gente tem um verbo de ligação, a gente já sabe que o predicado é nominal. Mas assim, o que acontece? Nem sempre a gente sabe qual que é o verbo de ligação. Então é importante a gente entender por que o predicado nominal é um predicativo do sujeito, aonde que ele está ligado no sujeito, certo? Então, a campanha é que é voltada para a identificação das crianças e adolescentes. Isso tudo aqui, voltada para a identificação das crianças e dos adolescentes, está pendurado no substantivo aqui, campanha, lá no sujeito, certo? Então, veja, nós já sabemos, se tem verbo de ligação, o que é? Predicado nominal, já sabe disso. Só que, para eu não precisar decorar os verbos de ligação, que também não é tão difícil assim, mas digamos que eu tenho muitas coisas na minha cabeça para pensar. Eu tenho, sei lá, os jogos, né, o Street Fighter, ou a minha namorada, ou enfim, muitas coisas para pensar no lanche daqui a pouco. E daí, eu não preciso ficar, então, ocupando espaço na minha mente, decorando esses verbos de ligação. Eu posso entender por que esse é um verbo de ligação, né? Então, se essa parte do predicado aqui for ligada no sujeito, quem que está voltado? Para quem que é isso, né? É a campanha. É quase como se isso tudo aqui fosse um adjetivo de campanha, entende? Tá ligado no campanha, é um adjetivo de campanha, tá ligado lá em campanha. Então, é um predicativo do sujeito. Sendo predicativo do sujeito, a gente sabe então que este pronome, predicado, é um predicado nominal. Certo? Então, ficamos lá. Letra A, verbal. Letra B, verbal. Letra C, nominal, letra D, verbal e letra E, nominal. Beleza? Então é isso aqui, vamos apagar. Corrigiram aí, galera? Esse exercício aqui ele tem no livro, tá? Igualzinho, eu só copiei do livro de vocês. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem fazer apontamentos lá, vocês têm como, tá? Na página, deixa eu olhar o livro de vocês aqui, na página 24, ok? Muito bem, vamos adiante. A gente vai estudar os predicados nominais, tá? Só que para estudar os predicados nominais, eu preciso que vocês entendam algumas coisas. E para mim é importante que vocês entendam essas questões de verbos. Então, o que é um verbo de ligação? O que é um verbo, para começo de conversa? O que é um verbo? Então, o Hernani Terra, ele fala que verbo é mais do que
O Hernani Terra, ele diz que o verbo é mais do que ação. É uma palavra variável em pessoa, número, tempo, modo e voz, que exprime um processo. Isso é, aquilo que se passa no tempo. Então, assim, se a gente fosse facilitar a nossa vida, a gente pode dizer assim, que o verbo é uma palavra que exprime ação, mas você tem que lembrar, por exemplo, quando eu falo exprime ação, deitar ou sentar são ações. Estou sentado é uma ação, eu estou sentado naquele momento. Então, mesmo que o que a gente tem que entender é que é uma ação das pessoas e não uma ação física necessariamente, tá? Pensar não é uma ação física, mas é uma ação, ok? Então, as palavras que são verbos são palavras que podem ser conjugadas. Elas também variam em pessoas. Variar em pessoas significa dizer que a palavra vai pro feminino, pro masculino. Variar em pessoas significa que a palavra vai pro masculino e feminino, isso é. Variar em pessoa significa que ela muda de pessoa, tipo, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu, né? A pessoa com quem eu falo. Então, primeira pessoa sou eu falando, a primeira pessoa. Tu, a segunda pessoa, a pessoa com quem eu tô falando. Terceira pessoa, ele, ela, a pessoa de quem a gente está falando, né? Então, a primeira e a segunda pessoa estão fofocando de uma terceira pessoa. Então, estamos falando de alguém, tá bom? Então, o verbo ele pode variar de pessoa, ele pode variar de número, vai para plural, singular, certo? Venceram, né? Eles venceram, plural. Ele venceu, singular. Então, pode variar de número. Também pode variar de tempo, galera. Tempo, passado, presente, futuro, tá bom? Modo subjuntivo, indicativo, tá? Voz passiva, ativa, tipo, o caçador matou o leão, voz ativa. O caçador, que é o sujeito da oração, que está fazendo oração. E a voz passiva, por exemplo, o leão, vou colocar no quadro para vocês. Não adianta, vocês não vão ver. Não, vou pôr no quadro para vocês. Espera aí, acho que é essa aqui. Isso, vamos lá no quadro. Então, a oração ativa e passiva, né? Então, ativa e passiva. O caçador matou o leão. Então, o sujeito da oração, ele está aqui no sujeito mesmo, aquele que faz a ação, porque o caçador, ele vai matar, é ele mesmo que vai matar, certo? E a voz passiva, o leão foi morto pelo caçador. Então vejam, aqui o que acontece? Foi morto. Quem foi morto? O leão. O leão é sujeito da oração. Mas quem faz a oração, quem faz a ação do verbo é o caçador, que está no predicado. Então essa é uma voz passiva, beleza? Estou dando só en passant, porque nós vamos trabalhar isso num outro momento, ok? Então aí, verbo então é isso, ok? Essa palavrinha. E o que é o verbo de ligação? Eu costumo dizer o seguinte, galera, e muitas vezes funciona, ok? O verbo de ligação é um verbo michuruquinha, sabe? É um verbo que não tem força. É um verbo que, se a gente tirar ele dali, não faz diferença. Não faz diferença não faz diferença para a oração o verbo tá aí. Que é o caso, por exemplo, de Letícia é bonita. Se a gente tira aqui o gente, se a gente retira o dali, a informação é igual. Letícia é bonita. É claro que ninguém fala assim, a gente não diz Letícia bonita.
Mas a informação ela está ali, certo? Vamos voltar lá. O verbo de ligação, então, é um tipo de verbo que vai representar um estado, né? Um modo de ser ou de estar do sujeito da oração, certo? Normalmente, o mais fácil de vocês entender é isso. Tem um verbo de ligação, o predicado ele se refere direto ao sujeito, ele está pendurado no sujeito. Ele tem uma ligação direta com o sujeito, tá? Olha aí, temos alguns exemplos de verbinhos de ligação, certo? Esses daí são alguns exemplos de verbos de ligação, ó. Verbo ser, verbo estar, permanecer, ficar. Mas esses são só alguns, ok? Tem muitos outros por aí. E aí, para gente encerrar a nossa aula, deixa eu ver se é isso mesmo. Para gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Ah, não, ainda tem mais coisas. Nós temos aí esse exercício, tá? Eu vou só acompanhando aqui, por isso que eu vim pra cá. Então, agora vamos colocar um pouco em prática essas coisinhas que a gente estava conversando, tá bom? Então, já que a gente já viu o que é um verbo e tal, vamos pegar lá as orações dos exercícios anteriores, tá vendo? São as mesmas orações daqueles exercícios lá em cima, beleza? O que pega? Ó, a campanha inicia a segunda fase nesse mês de julho, em Dourados, promova a cidadania. O intuito é o diagnóstico do perfil de cada um. Do período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas. A campanha estará voltada para a identificação dessas crianças e adolescentes. Errei o botão. É aqui. Agora vamos lá. Indique nesses exercícios aí, nessas orações, os verbos que expressam ações nas orações, que são os núcleos das orações, ou seja, os verbos que têm o predicado verbal. Esse exercício praticamente já está feito, né, galera? Já está feito praticamente. Vamos lá, então. É nesse botão aqui. Então, a primeira oração, que era verbal, o verbo é iniciar, né? Então, vou colocar aqui, ó. Iniciar. Vamos colocar no infinitivo. Eu costumo dizer que o infinitivo, galera, é o nome do verbo, ok? A próxima. A próxima oração era a letra B, né? Deixa eu ver. Letra B. Promova a cidadania. Então, qual que é o infinitivo do verbo que era núcleo? Promover. Galera, eu sei que parece difícil isso aí, mas não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça. A gente pode ver de novo, não tem problema. Qualquer dúvida, nós estamos aí. E a outra era a letra... Peraí, é aqui, Simone. Letra D. No período de férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas. Então, o verbo é aumentar. Então, vejam. Esses daqui são os verbos no infinitivo. Eu costumo dizer que o infinitivo é o nome do verbo. É assim que a gente vai encontrar os verbos no dicionário. Tá? A gente não vai encontrar iniciou no dicionário. A gente vai encontrar iniciar. Ok? Então, iniciar, promover, aumentar. Tá? Agora, no segundo exercício, eu quero que vocês indiquem os verbos de ligação das orações com predicado nominal. Vamos lá. Muitos botões aqui, galera. Predicado nominal. Então,
A letra C, então o verbo é ser. Ups, peraí que eu vou ter que voltar aqui. Ser. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou escrevendo aqui, espero que vocês consigam dar uma olhada aí. E da outra oração, que é a letra E, a campanha estará voltada para a identificação dessas crianças e adolescentes, que é estar. Beleza? Tá bom? Gente, agora, olha, essa vai dar um pouco mais de trabalho, tem que pensar um pouco, hein? Mas também já praticamente foi feita. O que o exercício quer? Que vocês transcrevam os atributos que descrevem os sujeitos nas orações com predicado nominal. Ou seja, ela quer que você transcreva os predicativos do sujeito das orações, certo? Então, na primeira oração, a primeira oração o intuito é um diagnóstico de perfil. São as orações com predicado nominal. Então, letra C. O intuito é um diagnóstico do perfil de cada um. Então, qual que é o predicativo do sujeito? Um diagnóstico do perfil de cada um. Um diagnóstico do perfil de cada um. Um diagnóstico do perfil de cada um. Oh, letrinha do aranha. Um diagnóstico, vai sair. Um diagnóstico do perfil de cada um. E a outra questão ali é: a campanha estará voltada para a identificação dessas crianças e adolescentes. Então, o predicativo do sujeito é voltada para a identificação dessas crianças e adolescentes. Voltada para a identificação já esqueci, dessas crianças e adolescentes. Certo? Entenderam, galera? Não tá difícil, hein? Não tá difícil. É um assuntinho meio chato, mas que precisa passar. Então, né? O importante, o que eu entendo que é importante aqui? A gente tem que saber o que é um verbo de ligação e por exemplo, o que é um substantivo, o que é um... Vou repetir, é importante. Vamos voltar aqui para o quadro. A gente precisa saber muito bem o que é um substantivo. Gente, eu vou falar uma coisa, substantivo. O substantivo é a coisa mais importante da língua portuguesa. É a classe de palavras mais importante da língua portuguesa. Se você não souber identificar o substantivo, você não consegue fazer mais nada. Você vê, nós estamos estudando predicado nominal. E o predicado nominal precisa que você saiba quem é o substantivo do sujeito. Porque o predicado nominal está ligado no núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito é um substantivo. Sempre é um substantivo. Certo? Então,
Nós temos que saber o que é um substantivo, temos que saber o que é um adjetivo. O adjetivo, galera, ele modifica o substantivo, ele qualifica, né? Ele dá qualidades. Qualifica. Mas deixa eu lembrar vocês que qualificar não significa que a gente só diga coisas boas do sujeito. Eu posso dizer, essa casca podre é fedida. Fedida é uma qualidade da casca podre. Da casca podre, certo? Podre também é uma qualidade da casca, ok? Então, não é necessariamente uma coisa positiva. Uma qualificação, o adjetivo qualifica, dá qualidades, mas essa pode ser coisa boa ou coisa ruim, isso é importante. Tá, a gente também tem que saber o que é um pronome. O pronome, ele serve pronome. Pronome. Quem é o nome? É substantivo. Ele substitui ou acompanha. Acompanha quem? O substantivo. Eu vou colocar um nome aqui, mas é o substantivo. Eu espero que vocês estejam conseguindo ler, galera. Se quiserem fazer essa anotaçãozinha no caderno, era bom, tá? Substantivo ou acompanha o nome. Substitui ou acompanha o nome, tá? Então, esse é o pronome. Ela, os que substituem são os pronomes pessoais. Ela, eu, tu, tanto oblíquo como você, te, ti, contigo, tá? Então, o pronome pessoal substitui o substantivo. E os pronomes demonstrativos, ou, por exemplo, demonstrativo, este lápis, aquele, né? Os possessivos, minha caneta, meu computador, tá? Então, esses daí acompanham os substantivos. Mas é um passando, tudo isso vocês já sabem. Tá bom? Vamos lá. Adelante, adelante. Agora, galera, nossa última atividade. Estamos chegando ao fim, pessoal. Nossa última atividade. Ah, eu saí, né? Esqueci de mudar a câmera. Gente, vamos mudar a câmera. Nossa última atividade de hoje, hein? Identifique e transcreva os verbos de ligação no trecho extraído do texto O Vagabundo da Esplanada, que está, galera, na página 15 do livro texto. Basta vocês irem até o livro texto para vê-lo. Eu vou ler para vocês. O homem estava deveras surpreendido, encolhendo os ombros, como quem se presta a um sacrifício. Deu uma mirada pelas caras dos circunstantes. O azul claro dos olhos embaciou-se-lhe. Talvez que a gerência tenha razão, concluiu ele em tom baixo e magoado. Aqui para nós, também não me parecem lá grande coisa. O empregado nem podia falar. Não sei se vocês lembram desse texto, né? Que o vagabundo tá andando pela esplanada, ele entra no restaurante e daí o garçom chega a pedir para ele sair e ele vira o jogo. Então, vamos lá. 2 minutinhos aí para vocês acharem os verbos de ligação que tem nesse texto aí. Perfeito? Então, vamos lá. O homem estava deveras surpreendido. Então, deveras, quem estava deveras surpreendido? O homem deveras surpreendido é uma conjunção adjetiva que está ligado ao homem. O verbo estava, no caso aqui, é então um verbo de ligação, o verbo estar. Estava. Tem mais um, vamos lá, galera.
encolhendo os ombros, como quem se presta a um sacrifício, deu uma mirada pelas caras dos circunstantes. O azul claro dos olhos embaciou-se-lhe. Talvez que a gerência tinha razão, concluiu ele em tom baixo e magoado. Aqui para nós também não me parecem lá grande coisa. O empregado nem podia falar. Encontraram? Também, eles, também, porque está aqui subentendido que eles também não me parecem. Quem não parece grande coisa? O sujeito. Então, parecer é o outro verbo de ligação do exercício. Daí, galera? Difícil? Sim, eu também acho. Mas também, ó, não tenham pressa de aprender não, fiquem bem tranquilos, porque esse é um conteúdo que a gente também repete, e quando a gente for estudar os outros tipos de predicado, também a gente vai repetir um pouquinho desse daí. Acho que é importante vocês darem uma estudadinha no que é um verbo de ligação, de novo. Refaçam os exercícios se vocês estiverem afim, tá? E é isso. A gente fica por aí hoje, tá bom? Até a próxima.